A jornada de um escolhido, que não cruzou a linha de chegada. Moisés. Quando ouvimos esse nome, logo pensamos no grande libertador do povo hebreu, o homem que confrontou o faraó, que viu o mar se abrir diante dos seus olhos e que subiu ao monte para falar com Deus face a face, um dos personagens mais impressionantes da Bíblia. Mas há uma ferida aberta nessa história, uma pergunta que muita gente evita ou simplesmente não entende. Porque Moisés, o líder que suportou 40 anos no deserto, que viu as pragas do Egito e recebeu as tábuas da lei, não entrou na terra prometida? Será que Deus foi duro demais? Afinal, Moisés dedicou sua vida ao propósito divino, libertou escravos, intercedeu por um povo rebelde e suportou pressões humanas e espirituais. E mesmo assim, ficou de fora. No final da caminhada, tudo o que ele pode fazer foi olhar a terra de longe, do alto do Monte Nebo, uma despedida silenciosa, uma promessa que ele não pode tocar. Mas a Bíblia nunca conta algo sem propósito, e quando olhamos com mais profundidade, percebemos que o motivo da exclusão de Moisés vai além de uma simples falha. É uma revelação sobre algo muito mais profundo, a responsabilidade de quem carrega a presença de Deus diante do povo. Vamos voltar no tempo. O povo estava sedento. Literalmente, em Meribá, havia reclamação, murmúrio e caos. Moisés estava esgotado, o coração pesado, a paciência no limite. Então Deus lhe dá uma ordem clara: fala à rocha. Mas Moisés feriu a rocha. Pode parecer pequeno, mas aqui está o mistério. Moisés não apenas desobedeceu, ele quebrou um símbolo profético. E isso, diante do povo, tinha um peso eterno. A rocha ferida e o símbolo que Moisés quebrou. Para muitos, a atitude de Moisés em Meribá parece apenas um momento de irritação, um deslize compreensível de um líder sob pressão. Mas a Bíblia não trata símbolos de forma leviana, principalmente quando esses símbolos apontam para o próprio Cristo. Quando Deus ordena a Moisés que fale a rocha, ele está conduzindo uma cena profética. Essa não era a primeira vez que Moisés lidava com uma rocha e água. Anos antes, em Êxodo 17, Deus também disse para ferir a rocha e dela saiu água. Aquilo representava o Cristo que seria ferido uma vez para saciar a sede espiritual da humanidade. Mas em Números 20, a orientação era diferente. Deus disse: fala a rocha, porque Cristo já havia sido ferido uma vez. Agora, a água vida, a graça viria pela palavra. Moisés, ao ferir novamente a rocha, sem saber, estava distorcendo a imagem do plano de redenção. Aquele gesto foi mais do que desobediência. Foi a quebra de um símbolo eterno, um erro grave, diante de um povo que olhava para ele como representante direto de Deus. Moisés não confiou totalmente no que Deus disse, e isso, para quem lidera, pesa. Em Números 20:12, o Senhor diz: porque não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Perceba, o problema não foi apenas o ato, mas o que ele representava diante das pessoas. A liderança de Moisés era pública, e sua fé, também. Quando ele desobedeceu, desonrou o Deus que o havia enviado. E mais, desfigurou um retrato que apontava diretamente para Jesus. Às vezes, Deus nos confia mais do que apenas tarefas. Ele nos confia significados. E quando falhamos em representá-los, há consequências espirituais mais profundas do que podemos imaginar. A dor de quem obedece, mas ainda assim perde algo. Depois do episódio em Meribá, Moisés continuou liderando, continuou guiando o povo, orando, ensinando e obedecendo. Mas algo havia mudado. Ele sabia que não entraria na terra prometida, e mesmo assim, permaneceu firme até o fim. É difícil imaginar a dor de alguém que caminhou 40 anos com um povo ingrato, enfrentou guerras, viu milagres, e ainda assim foi impedido de cruzar a linha final. Moisés viu muitos dos que saíram do Egito morrerem no deserto, e agora, ele próprio também não entraria. Mas o mais impressionante é o que Moisés faz depois de ouvir o veredito de Deus. Ele não se rebela, não se afasta, não tenta negociar.
ele continua servindo, continua escrevendo, orientando e preparando o povo para o que viria. Ele aceita. E isso ensina algo profundo. Existem perdas que fazem parte do preço da liderança espiritual. Moisés não perdeu sua salvação, nem foi rejeitado por Deus. Mas ele perdeu algo terreno, um sonho, um destino que parecia ser o seu. E ainda assim, confiou. No final de sua vida, Deus leva Moisés até o alto do Monte Nebo. De lá, ele vê toda a terra prometida, cada vale, cada cidade, cada montanha, um presente visual. Mas ainda assim, sem poder tocar, Deuteronômio 34 descreve essa cena com beleza e mistério. Moisés sobe sozinho. Não há multidão, não há festa, não há despedida pública, apenas ele e Deus. E então o texto diz: e morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o próprio Deus o sepultou. Sim, o próprio Deus o sepultou. Isso revela algo imenso. Moisés foi disciplinado, mas não rejeitado, corrigido, mas amado. Ele não entrou na terra prometida de Canaã, mas entrou em algo maior, o descanso eterno preparado por Deus. Às vezes, Deus não nos deixa viver certos sonhos, mas nunca deixa de estar conosco. Mesmo quando nos corrige, Ele continua sendo Pai. O legado de Moisés e a lição para nossa fé. Hoje a história de Moisés termina sem ele pisar na terra prometida. Mas seu legado, esse é eterno. Ele nos ensina que a caminhada com Deus nem sempre é fácil, que até os maiores líderes enfrentam limites, e que às vezes, mesmo fazendo tudo certo, a vida traz perdas inesperadas. Moisés não entrou na terra prometida, mas preparou um povo para viver nela. Ele mostrou que liderança é mais que vencer batalhas, é perseverar, confiar e obedecer mesmo quando o resultado não é o que esperamos. Essa história é um convite para cada um de nós, para você que está cansado, frustrado e talvez sentindo que suas orações não são respondidas. A mensagem é clara: Deus vê sua luta, conhece sua dor e não desistiu de você. Às vezes, como Moisés, não alcançamos tudo que desejamos neste mundo, mas a promessa é maior. A verdadeira terra prometida é um lugar eterno, onde haverá descanso e paz. E até lá, a caminhada vale, a fé vale, a confiança em Deus vale. Assim como Moisés, somos chamados a continuar, mesmo quando o caminho parece longo demais. A falar a palavra, mesmo quando a dúvida tenta ferir a nossa alma. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deus não desistiu de você. Ele ainda tem planos para a sua vida. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder mais histórias que fortalecem a alma e revelam os mistérios da Bíblia. Que Deus abençoe você e ilumine cada passo da sua jornada.